Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Arena Office, direto aqui da Expo Revestir, com patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho e eu vou conversar agora com o Dionísio, que é o coordenador do Prêmio Salão Design. Dionísio, muito obrigado por estar aqui, é um prazer te conhecer e vai ser um prazer enorme saber o que é o prêmio. Eu que agradeço imensamente o convite e é muita satisfação de estar aqui. O Prêmio Salão Design é um prêmio que ele é promovido pelo Sindimóveis, que é o Sindicato da Indústria Moveleira de Bento Gonçalves, que é o sindicato que representa o maior polo moveleiro brasileiro, né? E é um prêmio que ele premia o design moveleiro brasileiro e latino-americano, porque os designers latino-americanos se inscrevem no prêmio. Então, assim, é uma premiação que foi criada para isso, né? Para promover, para incentivar o design estritamente moveleiro. Esse é o intuito. Uhum. Quanto tempo tem o prêmio? O prêmio foi criado em 1988, Tá. A gente está completando 38 anos agora. É o prêmio mais antigo da América Latina em design moveleiro, estritamente moveleiro. Não premia iluminação, não premia decor, não premia outros objetos da casa, é somente mobiliário, porque é promovido pelo Sindimóveis, que é o Sindicato da Indústria Moveleira, né? O intuito sempre foi esse, fazer essa ponte, né, entre indústria e design. E como é que você vê essa conversa hoje entre esses dois atores? Olha, eu acho que ao longo desses 38 anos a indústria se abriu para isso, né? A gente está falando aqui de um prêmio que nasceu em 88, nos anos 80 a indústria não enxergava o design como enxerga hoje, né? O design hoje é um design estratégico na indústria, né? A indústria tem um setor financeiro, um setor jurídico, tem um setor comercial e tem um setor de desenvolvimento de produto, que geralmente é encabeçado por um designer, por um arquiteto, por um criativo, por um marceneiro, por um artesão. E eu acho que isso é o resultado de anos de adequação da indústria a esse mercado do design, né? Acho que o design conseguiu imprimir a sua importância, sabe, para o mercado, né? Foi construindo o seu valor estratégico sem dúvida. No caso para a indústria, no caso para as empresas também. E quem que pode se inscrever nesse prêmio? O prêmio Salão Design são duas modalidades, né? Profissionais e estudantes. Os estudantes é qualquer estudante que esteja matriculado em qualquer curso. Não, obviamente que, né? Se estiver inscrito num curso de design, de arquitetura, design de interiores, vai ser mais natural e mais fácil. Mas não tem necessidade. Ele precisa estar matriculado não precisa ser universidade, pode ser numa faculdade, pode ser num curso tecnológico. Só não pode ser pós-graduação, porque pós-graduação já é profissional, porque temos a modalidade profissional, né? E aí na modalidade profissional, pode qualquer profissional, qualquer pessoa que trabalhe com design moveleiro, pode ser formado, pode ser autodidata, pode ser um marceneiro, pode ser um artesão, pode ser um cara que sempre desenvolveu, mas não tem formação. Isso é livre, entendeu? Desde que ele comprove que ele trabalhe com o design moveleiro, isso na inscrição, né? Obviamente, né? É uma comprovação de inscrição. Dá para a gente ter mais ou menos uma ideia de participação de profissionais brasileiros e profissionais fora do Brasil? Tipo 50%? Depende da edição, né? Na última edição, por exemplo, nós tivemos 445 projetos inscritos. Uau! E desses 445, 26 ou 27 foram estrangeiros. Desses estrangeiros... Não, mentira, 36, me engano. 36 foram estrangeiros. Desses 36, nós tínhamos argentinos, uruguaios, chileno, colombiano, mexicano, português, italiano e espanhol. É maluco, né? Porque é um prêmio que a gente faz lá no Sul. Sim. E aí a gente tem essa abrangência, né? O prêmio consegue chegar nesses... Mas principalmente na América Latina, né? A gente está falando aqui de um número que dependendo da edição, a gente já tivemos inscritos de todos os continentes do globo terrestre. Mais de 39 países já se inscreveram no prêmio, na história desses 38 anos de prêmio. Mais de 39 de todos os continentes já se inscreveram, da Ásia, da Oceania, América Central, América do Norte, Europa inteira. Agora,
Cá para nós aqui, dá para falar que o nosso design é melhor que o do resto do mundo, né? Olha, melhor não sei, mas que ele tem muita identidade, tem, né? Isso, graças a Deus, a gente tem. Graças a Deus, eu consegui fazer... Eu sou arquiteto, sou designer, né? E o meu mestrado em design de produto foi na Europa, foi em Portugal. E eu tenho a impressão que eles nos enxergam de um jeito, assim, que a gente é muito criativo, sabe? A gente consegue dar nó, sabe? Nó em pingo d'água, sabe? E eu acho que faz parte da natureza brasileira, né? Da nossa cultura latina, assim, de ir atrás, de testar, e daí parafuso, daí não dá, e aí vai, sabe? Cola, daí não gostou da cola, bota, sabe? Isso faz parte do mote, assim, do designer brasileiro, e isso é legal pro resultado, né? Porque eu acho que o nosso designer ele também alcançou o que ele tem alcançado, né, com o passar dos anos, principalmente porque o designer brasileiro entendeu que ele precisa ter alma, entendeu? Ele precisa ter identidade, ele precisa ter, sabe? Não é simplesmente desenhar o bel prazer, né? A coisa tem que ter conceito, tem que ter um porquê, sabe? E isso é interessante. Tem todo o storytelling do produto, né? Acho que isso é importante, sim, né? Deixar isso sempre bem claro, porque, primeiro, ajuda o designer a explicar o projeto dele, né? E ajuda, no caso de um cliente, a entender como é que aquilo se conecta com a necessidade dele. Entender os porquês do resultado, né? As escolhas do designer, né? Escolher o material, escolher o desenho, a linha, a altura, dimensões, tudo isso tem um porquê, né? Sim. E quando esse porquê é palpável e o cliente ou um júri, por exemplo, consegue entender, isso normalmente resulta bem, assim, né? No projeto final. As pessoas conseguem entender que é um bom projeto. E é meio unânime, né? Também tem isso, né? Porque às vezes, sei lá, um júri como um salão design pode premiar, por exemplo, um produto X, né? E aí as pessoas, né? A grande massa olhar e dizer assim, pô, mas por que isso, né? Mas aí quando as coisas se explicam, né? O conceito, os porquês, todo o storytelling do projeto, a coisa faz sentido, entende? E isso é interessante também. E é bom que isso educa, né? Educa o olhar. Acho que apura, né? Educar, no meu caso, seria que eu precisaria dessa educação, mas para quem é do ramo ou que está começando, já ajuda bastante. 30, perdão, mais de 3 décadas de prêmio, vocês têm ali uma linha do tempo para mostrar a evolução de mobiliário, acompanhando a evolução do ambiente de trabalho e acompanhando a própria evolução do trabalho, que a gente está no mundo maluco, né? Hoje é tudo muito rápido. Como é que você, como coordenador do prêmio, de repente você começa a ver o material antigo e você fala, os porquês, né? É bem interessante. O prêmio, inclusive, todas as edições, ele publica um catálogo. Nesse catálogo são apresentados todos os premiados e todos os finalistas, que são 2 etapas, né? A primeira etapa são todos os inscritos, aí passam para a segunda etapa, e aí são os finalistas que precisam mandar o projeto físico, né, para avaliação presencial. Sim. Que isso também é um diferencial do prêmio. Então, todos esses produtos que são finalistas e premiados estão no catálogo. Então, quando a gente olha esses catálogos impressos, desde 88, temos todos, a gente consegue traçar uma linha do tempo, assim, é palpável, né? É visual. A gente consegue enxergar, assim, as tendências, sabe? As madeiras, os tipos de trançado. O material, a textura, a cor, dimensão. Determinado ano se fazia mais mesa, no outro é mais cadeira, no outro é mais cama, sei lá, entende? Uhum. Essa coisa vai contando uma história, assim, sabe? E isso é interessantésimo, quando a gente se depara, né? E começa a pontuar edição por edição. E principalmente porque isso conta a história do nosso design brasileiro, né? Conta isso é um registro, né, de uma história que está sendo contada há quase 40 anos, né? Então, isso é muito importante. E está dentro da grande história da arquitetura corporativa, né? Total. Isso é muito significativo. Quando você para pensar, você fala, caramba, é um baita de uma responsabilidade, né? O júri, principalmente, né, que tem essa incumbência de julgar, sabe dessa
dessa importância, né? E acho que tenho certeza que todos tratam com essa seriedade, né? Não, que a gente está trabalhando, está lidando com um projeto de um profissional, de um estudante, que às vezes tem uma série de histórias por trás do projeto que o júri não pode ser leviano e tem que avaliar de uma maneira claro. séria, né? Premiar quem realmente mereça a premiação, né? Queria finalizar esse nosso bate-papo aproveitando um pouco essa história aí da evolução. Então, assim, a gente consegue ver, né, pelos catálogos como é que foi essa evolução do design. Agora eu queria que você fizesse um exercício de futurologia, digamos assim, meio mãe de Iná. O que vem? O que a gente espera nos próximos 30 anos? Tudo bem, 30 anos é tempo pra caramba, né? Vamos difícil. contar num intervalo aí mais... Olha, o que eu acho que é viável assim, de se falar sobre é pelo menos a próxima edição, essa de 2026, a 27ª, que estamos com as inscrições abertas agora, e talvez a próxima, né, a 28ª, que virá em 2028. Eu tenho a impressão que o primordial do que a gente aguarda que venha é que cada vez mais o designer brasileiro invista em pesquisa, invista em background, invista em repertório, sabe? Invista assim em pesquisar materiais, métodos de produção, para que a indústria se qualifique para atender o seu design, entende? Mais e mais e mais, para que a gente cada vez mais tenha um mercado brasileiro que realmente seja competitivo internacionalmente, né? Se utilizando do design. Então, eu tenho a impressão que isso é o carro-chefe, assim, sabe? E sempre que eu tenho a possibilidade de falar sobre, eu sempre toco nesse assunto porque eu acho que é relevante a gente falar. Que é importante que o designer entenda a sua importância para a indústria, né? O quão importante é o seu trabalho para a indústria. Só que esse trabalho ele tende a ser melhor se ele se dedicar, né? E aí a gente está falando de estudo, né? De realmente não desenhar só por desenhar ou projetar só por projetar, porque ao bel prazer ou juízo de gosto, não. Projetar com verdade, assim, com um propósito. Com propósito, sem dúvida. Isso eu acho que é o carro-chefe do design moveleiro brasileiro. Assim, é o que a gente espera. E óbvio, né? No meio do caminho ser um pouco disruptivo, né? Que isso sempre é legal. A gente quer ver coisa nova, né? As pessoas, né? Vivemos num mundo de coisas novas. Então, tem que medir isso, sim, com sutileza, mas tem que fazer, né? Tem que ir atrás disso. Tá certo. Dionísio, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Sucesso no seu prêmio. Obrigado, obrigado. E obrigado a você que assistiu a essa entrevista aqui no Arena Office, direto da Expo Revestir. Lembrando sempre que se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, faça isso. É o que a gente espera também de quem está nos assistindo, para estar assistindo, repetindo o verbo, a outros conteúdos. Até mais!